Ei, gente, como nós estamos aí? Como que eu e você, como estamos hoje? Eu, hoje eu estou muito feliz, estou muito bem. Como eu tenho só que agradecer ao meu Deus pelo bem que Ele tem me proporcionado. Também agradeço a Deus pela sua vida que está aí me ouvindo e creio que a palavra de Deus que estaremos orando agora, neste momento, assim como foi bênção para a minha vida, assim como falou profundamente ao meu espírito, também eu creio que o Espírito Santo estará agora, neste momento, trazendo esta palavra para o teu espírito e que esta palavra venha frutificar na sua vida para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, hoje o nosso tema é unidade. Unidade. E aqui nós vamos observar logo aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 17, aqui no 20, nós vamos, do 20 ao 21, nós vamos observar aqui nas palavras de Jesus Cristo, quando o nosso Senhor, ele fez a sua oração sacerdotal ao Pai. Ele clamando agora, orando pelos seus discípulos. E todos nós que somos discípulos de Jesus, vamos prosseguir, não pare na sua caminhada. Cumpra o propósito que Deus te chamou. Cumpra, vamos avançar, vamos prosseguir para a glória do nome do Senhor e que cresça o reino de Deus na terra. Cresça o reino de Deus na terra. Amém? Então vamos iniciar. Evangelho de João 17, 20 diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui Jesus, ele está falando que ele não está, rogando a Deus somente por aqueles que estavam com ele ali naquele momento. Não é somente para os discípulos deles que estavam ali, que ele pede para santificar, que ele pede para que livre do mal. Mas quando ele termina, ele fala: não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que ainda vierem a crer em mim. Então, aqui nesta palavra, Jesus Cristo, ele incluiu a mim e a você, todos aqueles que vierem a crer nele. Eu creio, você também, eu acredito que você também crê em Jesus Cristo. E se você não crê, olha, busque crer, porque Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que veio, que a palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus Cristo, somente Ele pode dar a vida eterna para todos aqueles que creem nele. E aqui, quando ele fala a fim de que todos sejam um, e como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então aqui, amados, quando Jesus faz essa oração, assim que ele ressuscita dentre os mortos, ele ficou morto, o terceiro dia ele ressuscitou, ele deixou bem claro para os seus discípulos que ele iria subir, mas que assim que ele subisse, o Espírito Santo iria descer aqui na terra. E isso aconteceu. Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus e ele falou que do mesmo modo que ele estava subindo, ele estaria retornando. E os anjos que estavam ali naquele momento em que os discípulos estavam ali com Jesus, ele começou a subir até os olhos dele não contemplar ele mais, porque a Bíblia fala que as nuvens vieram, Ali ele sumiu ali entre as nuvens. E aí apareceram dois anjos e falaram: olha,
Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que um dia irá voltar. Então Jesus está para voltar à terra. Ele estará arrebatando a igreja dele aqui na terra. Os filhos de Deus, os salvos em Cristo, serão arrebatados. E amados, aqui, a oração dele é que venhamos ser um. E essa oração vai se cumprir quando Jesus ressuscita e quando o Espírito Santo ele vem para a terra. A gente vai observar ali em Atos 1, e tudo isso que eu estou falando para vocês, e também o momento em que os discípulos, eles estão ali e Jesus sobe, e o momento também que o Espírito Santo, ele vem sobre a terra. Então, quando vamos para Atos 2, vai falar a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem. Aqui em 4 fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo, logo após Jesus subir, ele veio à terra. E hoje ele está aqui entre nós. E ele mora dentro daqueles que creem em Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O Espírito Santo está dentro deles. E aqui, amados, essa oração de Jesus se cumpre quando é formada a igreja de Jesus, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo é o que traz a unidade do corpo aqui na terra, do corpo de Cristo aqui na terra. E aqui quando fala em Efésios, o livro de Efésios, Epístola aos Efésios, onde Paulo aqui, ele está falando aos Efésios, aqui vai falar da unidade da fé, da unidade do corpo de Cristo. Diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Deus, ele se faz presente nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Porque Jesus, ele deixa bem claro que ele e o Pai, eles são um. E é o Espírito Santo que traz a unidade deles aqui com a igreja. E aqui, amados, nós nos tornamos um em Cristo a partir do momento que nós permitimos que esta unidade, o Espírito Santo, nós permitimos, aqui quando fala, nós preservamos o vínculo, nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque aquilo que nos une é maior. Aquilo que nos une é Jesus Cristo, ele nos une. É o Espírito Santo que traz essa unidade entre nós. Mas cabe a nós fazermos o que está escrito aqui, esforçando-vos diligentemente, quer dizer, nós precisamos nos esforçar diligentemente, com propósito, com objetivo, diligentemente. Nós precisamos, com a direção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos preservar esta unidade. Preservar essa unidade. E aqui fala do Espírito no vínculo da paz. Então, amados, a paz precisa estar entre nós. E como que essa paz ela vai permanecer entre nós? Quando nós suportamos uns aos outros. Aqui fala, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, nós devemos o quê? Suportar uns aos outros em amor. O que significa isso? Significa, amados, que nós não somos iguais. Se você for observar numa família,
Os irmãos, eles são bem diferentes. Os próprios pais falam. Então, se nós pegarmos aí 3 irmãos, cada um diferente do outro, cada um vai agir de uma forma diferente do outro. E não haverá os irmãos, ainda que sejam gêmeos. Eu tenho irmãos gêmeos, eles se parecem muito. No princípio, a gente nem conseguia separar um do outro, mas eles são diferentes nas suas atitudes. Então, esse suportar significa que mesmo que a atitude do meu irmão, mesmo que a atitude ali do meu esposo, porque o esposo também, a palavra fala que nós devemos ser uma só carne. Mesmo que as atitudes não me agrade, mesmo que eu não concorde, todavia eu preciso aprender a respeitar e não entrarmos em dissensão para tirar de nós a paz, para ficarmos brigando um com o outro, discutindo um com o outro, gritando um com o outro. Precisamos buscar a paz. Precisamos nos esforçar para que esta paz ela esteja entre nós. Nós não podemos, nós precisamos preservar a paz. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não aceite, mas eu vou suportar. Eu vou suportar o meu irmão em Cristo, eu vou suportar os meus irmãos aí de sangue, né? Filhos do mesmo pai, do mesmo mãe. Eu vou suportar o meu esposo e vice-versa. O cônjuge um suporta o outro. Por quê? Porque a paz de Deus deve estar entre nós. A paz de Deus deve estar dentro do nosso lar, na vida da nossa família. A paz de Deus deve estar na igreja do nosso Senhor Jesus, porque nós somos um corpo em Cristo. E ainda que nós temos funções diferentes, mas participamos do mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo. Amém? Então é isso que o Senhor deseja. Ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança e vocação. Então todos nós cremos em Jesus Cristo e precisamos estar firmados nele. Jesus falou: olha, se alguém estiver em mim, eu estarei nele. Então o Senhor se faz presente na vida daqueles que permanecem nele. Na vida daqueles que permanecem nele. Aqui está João 15:7. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aqui está no 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. No 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando permanecemos em Cristo, Cristo permanece em nós. E Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E Ele fala: minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Então, não é para nós nos atemorizar, não é para nós ficarmos com medo das dificuldades, do que aquilo que ainda está por vir, mas é para nós estarmos com a nossa fé firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, amados, a paz dele, é a paz dele que estará em nós. E assim nós vamos manter o vínculo, este vínculo da unidade,
para a glória do nome do nosso Senhor. Amém?